No encontro passado, nós tratamos do contexto sinóptico e o Evangelho de Marcos. Desta feita, falaremos do Evangelho segundo Mateus e Evangelho segundo Lucas. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar as exposições, o conteúdo que está sendo transmitido, porque isso, de fato, irá alimentar e enriquecer a nossa vida espiritual, mesmo porque estamos tratando da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja bem, quem de nós nunca utilizou os conhecidos textos citados por Mateus? Palavras registradas por Mateus, proferidas por Jesus, como: vinde após mim, todos os que estáis cansados e oprimidos eu vos aliviarei, o sermão do monte, as palavras finais de Jesus no capítulo 28 desse evangelho. São tantas as riquezas e vamos caminhar para compreender o contexto histórico e o contexto básico desse evangelho de Mateus e, posteriormente, pensaremos um pouco sobre Lucas. Veja bem, quem nunca falou de Lucas 19:10, por exemplo? Quem nunca pregou sobre milagres realizados por Jesus, registrado por este exímio escritor? A infância do nosso Senhor tratada de maneira cirúrgica e precisa por este piedoso homem? Então, acompanhe comigo, por gentileza, os objetivos deste encontro que estamos tendo, pensando sobre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. O primeiro objetivo da nossa conversa é tratar do contexto do Evangelho segundo Mateus. O segundo, descrever o contexto do Evangelho segundo Lucas. Para começo de conversa, Mateus, com intensas nuances judaicas, enfatiza o ensino puro do mestre que divulgava denodadamente o reino de Deus. Veja bem, Mateus ele vai falar com muita propriedade sobre Jesus, usando como indicador as profecias, a cultura, as celebrações da composição judaico. Lucas exalta a postura devocional do mestre, seus momentos de oração, seus sermões, seus conselhos, parábolas, ensinos, seu amor pelos necessitados e apresentou, além disso, a conexão precípua com o início da história da igreja. O que isso quer dizer? O escritor do Evangelho de Lucas está colocando uma plataforma perfeita, um fundamento ideal, um alicerce glorioso, porque daqui a pouco ele traria um segundo livro, uma segunda contribuição a saber, Atos dos Apóstolos, gerando essa conexão poderosa com a história da igreja. Então, o arco histórico, vou repetir, o arco histórico da história da igreja com a vida de Jesus tem uma contribuição altíssima e riquíssima do irmão Lucas, porque ele escreve o Evangelho e escreve Atos também. Falaremos sobre Atos em uma ocasião posterior. Acompanhe comigo. Sobre a identidade do irmão Mateus, pensando no Evangelho segundo Mateus. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que os escritores se referem a Mateus com dois nomes. Naquela época, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, era bem comum que as pessoas tivessem dois nomes, duas formas de serem mencionadas. Um nome grego, outro nome hebraico, isso talvez como consequência daquilo que historicamente é conhecido como helenização.
E Mateus tem uma particularidade. Levi e Mateus não são dois nomes gregos, são dois nomes hebraicos. E esse homem traz consigo esta curiosidade. Os evangelistas trazem pelo menos 7 referências sobre ele, sendo 2 pelo nome Levi e 5 pelo nome Mateus. Vamos acompanhar, pude selecionar algumas. Não é possível, pelo tempo, pelo espaço que temos, trazer todas as referências. Mas eu trouxe algumas referências acerca do irmão Mateus para conhecermos melhor a sua identidade social, espiritual e ministerial. O primeiro texto está em Mateus capítulo 9, versículo 9 e 10. Veja, Jesus o chama, ele era um cobrador de impostos, Jesus o chama a segui-lo e depois os seus discípulos, os discípulos de Jesus, juntamente com ele, vão tomar uma refeição na casa de Mateus, ou em casa de Mateus. Isso levantará um certo grau de polêmica e incompreensão pelos religiosos. E Jesus aproveita o ensejo para dizer que ele veio ao mundo cumprir uma missão. E a missão dele é restaurar, curar os doentes. Ele veio não para os sãos, e sim para os doentes. Este belo conselho, este belo pronunciamento de Jesus fora transmitido em casa de Mateus, também conhecido como Levi. O segundo texto está no capítulo 3, versículo 13 ao 18 do Evangelho de Marcos. Marcos cita Mateus como um dos 12 que Jesus vocacionou e designou como apóstolo para estar com ele, pregar e para expulsar demônios. Esse é um fato interessante. No primeiro momento, Jesus o encontra em uma alfândega cobrando impostos. Logo após, juntamente com seus discípulos, Jesus vai à casa desse homem e participa de uma refeição. Logo após, esse homem passa a compor o colegiado de discípulos do nosso Senhor Jesus e ele recebe a chamada para pregar, para expulsar demônio, exercer os sinais e o poder do reino de Deus. Lucas, no capítulo 6, versículo 15, mostra o Mateus recebendo um chamado, e aqui ele é tratado como Levi, e passa a citar Mateus também como discípulo. Atos capítulo 1, versículo 13, nesse texto, Mateus é incluído na lista final dos discípulos de Jesus. Então, nós temos confirmações suficientes, confirmações preciosas que ligam o irmão Mateus a Jesus, que mostra a sua conversão, que apresenta a sua origem, a sua história, que mostra a sua vocação e o seu chamado ministerial, conferindo-lhe, obviamente, a autoridade para escrever um evangelho e relatar a biografia do nosso Senhor Jesus. Ainda sobre a identidade de Mateus, ele era tratado como Levi e era filho de Alfeu, Marcos 2:14, e irmão de Tiago, o menor, Marcos capítulo 3, versículo 18. Esse termo publicano, cobrador de impostos, no Novo Testamento, não tem uma conotação positiva, de forma alguma, porque ele transmitia, ele recebia impostos de seus contemporâneos, impostos de seus concidadãos, e entregava estes impostos a um império opressor, o Império Romano. E, além disso, há inúmeros testemunhos
e depoimentos de casos envolvendo corrupção e desvio de dinheiro, obviamente, enriquecimento ilícito. Então, essa classe de pessoas que era tratada como publicanos, os publicanos, não era visto com bons olhos, não era uma classe benquista no meio social. Jesus chama justamente Mateus nesse cenário para trabalhar com ele. Tratando da autoria e a data do livro, como no caso de Marcos, podemos recorrer a alguns dos escritores dos primeiros séculos da igreja, dentre eles Papias, Irineu, Eusébio e Jerônimo. Estes irmãos, homens autênticos, propedeutas do conhecimento teológico, testemunharam que Mateus teve todo o direito de ser reconhecido como escritor desse evangelho. O Irineu, por exemplo, ele mostrou, acrescentamos aqui as evidências, essas evidências, a palavra de Irineu, ele mostrou que Mateus escreveu a versão original em hebraico do seu evangelho, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma. Segundo Mateus, uma data entre 65 e 69, antes de Jerusalém ser destruída. O Evangelho segundo Mateus se localiza nesse período, nessa data, antes de Jerusalém ser destruída. Nós sabemos que por volta do ano 70 depois de Cristo, Tito, com seu aparato bélico, responsabilizou a investida e ocasionando a destruição absoluta de Jerusalém, devastadora de Jerusalém. E para fins deste estudo, nós estamos pontuando, nós estamos fixando essa data entre 65 e 70 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus está localizado nesse período, entre 65 e 70 depois de Cristo. Vejamos algumas características deste evangelho e o seu propósito. Obviamente, Mateus precisava convencer os seus compatriotas, os seus concidadãos, que Jesus era o rei enviado para exercer o seu reino nesta terra, obviamente, mas o reino não é desse mundo. Ele veio alcançar os pecadores, convidá-los ao arrependimento, convidá-los a aceitar o verdadeiro evangelho, as leis deste reino e a ingressarem como súditos deste reino. Reino esse que tem aspectos, implicações no presente. Atualmente esse reino ele está sendo comunicado ao mundo por meio da igreja, mas com projeções perfeitas e gloriosas para o futuro. Então, para mostrar Jesus como rei, Mateus vai se ocupar com as origens do nosso mestre, em mostrá-lo como descendente de Davi, vai trazer toda a sua ligação com Abraão, vai mostrar seu respeito pelas cerimônias oficiais. Então, Mateus mostra os sacrifícios se cumprindo em Jesus, toda a questão que ligava Jesus aos cuidados de um rei, um verdadeiro rei do povo judeu. O povo judaico tinha sido esperado, obviamente, tinha sido ensinado a esperar o Messias prometido, e Mateus toca nesse viés com profundo interesse e, ao mesmo tempo, despertando para mostrar que Jesus não é um mero rei terreno, mas que o seu reino ultrapassa os limites,
as perspectivas e as noções terrenos. O seu reino é um reino celestial. Agora, vejamos como Mateus se preocupa em correlacionar a história de Jesus com os escritos dos profetas, dos salmos, enfim, os escritos antigo-testamentários. Ele está fundamentando a chegada do rei, o rei dos judeus, e mais do que isso, o rei dos reis e senhor dos senhores. Olha a primeira comparação. Isaías 7,14 com Mateus 1, 18 ao 23. Em Isaías 7,14, o profeta lá no Antigo Testamento, há mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, estava profetizando. Um sinal seria dado. A Virgem daria luz e nasceria aquele que seria tratado como Emanuel, o Deus conosco. Finalmente, no capítulo 1, versículo 18 ao 23, a revelação é dada. O menino será gerado e o nome desse menino é Emanuel, Deus conosco, cumprindo-se a palavra de Isaías. Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando comparado com Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 6, tem uma revelação maravilhosa. Veja, Miqueias disse: Belém de Judá, pequena entre as milhares cidades de Israel, de ti virá aquele cujas origens é desde o tempos antigos, desde a eternidade. De Belém virá o Salvador, em outras palavras. É um lugar pequeno, é um lugar sintetizado, é um lugar resumido, mas dali virá o Salvador. Cumprindo-se Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 6, nesse texto, apresentando Jesus nascendo em Belém e a realização e o cumprimento de toda essa profecia. Isaías capítulo 53, versículo 4, comparando com Mateus 8, 14 ao 17, nós temos Jesus, nesse texto de Isaías, levando sobre si as dores, as enfermidades. Em Mateus capítulo 8, 14 ao 17, após ter curado a sogra de Pedro de uma enfermidade, o evangelista se preocupou em reafirmar que Jesus curava, cumprindo o que estava em Isaías capítulo 53 e versículo 4, que ele levou as enfermidades e todas as dores. Então ele cura porque ele de fato tem credencial, tem poder, tem subsídio profético para tal. Salmo 78, Salmo de número 78, versículo 2, está mostrando o salmista dizendo que ele estaria se pronunciando em parábolas. E foi isso que aconteceu em Mateus capítulo 13, 34 a 35. Jesus utiliza parábolas, histórias que poderiam ter acontecido ou não, mas que faziam parte da vida real, a fim de trazer a explicação clara, a explicação tácita de profundas verdades espirituais, de profundos mistérios do reino de Deus, de maneira a ser compreendida pela mente humana, decodificada pela mente humana, com o auxílio do Espírito Santo. Zacarias capítulo 9, versículo 9, é uma promessa profética em que o autor sagrado mostra Jesus aparecendo, se apresentando, apesar da sua gloriosa natureza divina, montado em um jumento. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 5, Jesus aparece montado em um jumento. E isso já havia sido profetizado por Zacarias. Veja, nós temos profecias de Isaías, de Miqueias, dos Salmos,
e de Zacarias, e Mateus faz questão de se utilizar de todas estas passagens, porque ele está um tanto interessado em mostrar o Senhor Jesus como rei, o rei dos judeus, e mais que isso, o rei dos reis e senhor dos senhores. Alguém pode perguntar, quais os propósitos e características deste livro? Apesar de eu já ter dito algumas, não obstante, podemos elencar 4. A primeira, mais do que qualquer outro escritor sinóptico, Mateus cita profetas do Antigo Testamento. Acabei de trazer alguns exemplos. Ele não explica comentários que fazem referência a atos e práticas religiosas dos judeus. Subentende-se assim que seus recebedores tinham prévios conhecimentos dessas práticas. Então, Mateus, ao tratar da Páscoa e de outros eventos, ele o faz com naturalidade, como se os seus destinatários já tivessem o necessário conhecimento daquilo. Terceiro ponto, ele enfatiza que Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la, e isso também era de interesse judaico, mesmo que, conhecendo hoje, nós, conhecendo as cartas de Paulo, as cartas pastorais, sabemos que a lei servia para mostrar o pecado e não tratar propriamente dito o problema do pecado. A lei revelava o pecado. Jesus, ele não só cumpriu a lei na íntegra, porque mesmo sendo homem, 100% homem, ele não cometeu pecado. Não foi isso que Hebreus disse? Um sacerdote que compadece de nós e nos conhece e nos entende, porque apesar de homem, ele viveu sem cometer pecado algum. Então, Jesus, ele cumpre a lei na íntegra e agora ele vem trazer algo mais glorioso. Ele cumpre toda a lei e nos dá a graça do perdão pelos pecados e as transgressões que de repente possamos cometer na caminhada da nossa prática espiritual. Mateus, em todo o seu evangelho, responde às perguntas que os judeus tendiam a fazer. Então, as dúvidas que naturalmente os judeus tinham sobre o Messias, sobre como viria, ele ia respondendo naturalmente, associando a vida, o estilo, o comportamento, a conduta do mestre com o que está proposto no ideal judaico, no ideal do homem que vivia conforme ou procurava viver conforme as determinações da lei de Moisés. Lucas, agora terminamos Mateus, vamos iniciar um pouquinho a história desse evangelho de Lucas. Bem, o irmão Lucas, é apresentado, pelo menos, eu trouxe aqui na tela, em 3 textos. No primeiro texto, Colossenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14. Ele é mencionado como um dos parceiros fiéis do apóstolo Paulo no decorrer do seu ministério, dando a entender que Lucas tinha um certo vínculo com a igreja, com a cidade que estava em Colossos. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, Lucas estava em Roma com Paulo, e nesse período do aprisionamento de Paulo, Paulo confirma que somente Lucas estava com ele. Ok. Já na carta que Paulo escreve a Filemon, Lucas é mencionado como um de seus cooperadores. Irineu menciona no primeiro momento ali e chama claramente a Lucas, cita Lucas pelo nome e atribui a ele a autoria do evangelho. O Cano Muratoriano também aponta, Marcion Partidário, fanático da teologia de Paulo, também aponta, enfim, Lucas está sendo apresentado de contínuo
como um parceiro de Paulo, como alguém relacionado à igreja, como alguém que traz depoimentos e uma contribuição relevante com a igreja. Vamos mais. Se compararmos o prefácio desse evangelho, do Evangelho de Lucas, com o de Atos, ficará extremamente claro o vínculo e a autoria desse irmão em relação a esses dois livros, inclusive nos dois casos, tanto no início do Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Atos, o Teófilo é apresentado como uma proeminente figura que estaria recebendo esse conteúdo de Lucas. Naturalmente, um gentil de alta posição social e patrocinador dos livros. O autor escreve essas sessões na primeira pessoa do plural, quando viajava nessas ocasiões como companheiro do apóstolo Paulo. Olha, certamente os irmãos devem se lembrar do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Paulo, ele estava com Silas na cidade de Filipos, introduzindo-se no território da Macedônia por uma visão que Deus deu, e nesta caravana estava o irmão Silas e também o irmão Lucas. Por quê? Porque ele estava sempre conjugando na primeira pessoa do plural a narrativa de Atos 16. Ele diz: saímos para o lugar da oração, e conjuga, assim como esse exemplo, outros verbos na primeira pessoa do plural, dando a entender que o irmão Lucas acompanhou Paulo durante as suas viagens missionárias. Isso é uma notória curiosidade sobre esse personagem. Tá. Data e escrita. Em Atos 11 e 28, Lucas menciona o cumprimento da profecia de Ágabo. Mais de 35 anos teriam decorrido desde que Jesus concluiu os seus atos. Então, para efeitos desse estudo, entendemos que o período de escrita desse livro, desse evangelho, está compreendido entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Entre as características e propósitos do Evangelho de Lucas, nós temos aqui que ele procurou apresentar Jesus como o homem perfeito, uma forma, uma ponte maravilhosa entre a sua história, a história de Cristo e a formação da igreja. E uma curiosidade é que ele pode ter sido o único escritor gentil das Sagradas Escrituras, mas um escritor piedoso, um escritor coerente, um escritor comprometido, um escritor que, como eu disse, foi citado na Epístola aos Colossenses, foi citado na Epístola a Timóteo, foi citado na Epístola a Filemon, foi citado como um parceiro ministerial do apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias, nos relatos de Atos dos Apóstolos. Então, é um gentil comprometido. E eu vejo isso como providência de Deus, porque ele é apresentado como médico amado. Então, um médico avaliando os milagres que Jesus realizou, veja que o testemunho se tornava ainda mais notório, mais latente, mais poderoso e mais glorioso. Então, Lucas, ele é providencialmente colocado, apesar de ser tido como um gentil, mas colocado para trazer essa contribuição enriquecedora. E, para finalizar o nosso segundo encontro, e eu espero que os irmãos tenham conseguido compreender o panorama de Mateus, o panorama de Lucas, é uma revisão, é uma recapitulação necessária, com certeza muito pertinente. Mateus revela Cristo
não somente como rei dos judeus. Você se lembra, os irmãos se lembram de Mateus 27 e 37, da placa da identificação colocada na cruz, Jesus, rei dos judeus. Porém, ele é mais que isso. Ele é rei por excelência, com todo o poder nos céus e na terra, porque no 27:37, ele é citado rei de judeus. No 28:18, ele mesmo diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então agora ele é rei por excelência. E o seu reino deve ser buscado. Lá atrás, ele já dizia, e Mateus registrou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O governo de Deus, a atuação de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus no mundo por meio do seu povo, por meio da sua lei. E o irmão Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem ideal a ser seguido, o filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É lógico que ele era filho do homem para apresentar a humanidade, o seu aspecto humano, mas notoriamente ele também é filho de Deus e vive para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a dedicação, que Deus te abençoe pela sua dedicação, a sua trajetória, e eu espero cada um dos irmãos para a nossa próxima aula, a aula de número 3, que trará um conteúdo imperdível. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos os irmãos.